É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Desde já eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 4. Hoje pela manhã a gente vai ter uma breve reflexão sobre algumas coisas que estão no texto de Marcos, capítulo 4. A partir do versículo 35, é o episódio quando Jesus acalma a tempestade. Marcos capítulo 4, verso 35. Todos encontraram? Vou esperar os irmãos acharem. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque mais uma vez, Senhor, estamos sentados, dispostos, ó Deus, a ouvir e aprender um pouco mais de Ti, ó Deus. Que Tu possa abençoar-nos nessa manhã, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e que possamos sair daqui, ó Deus, tendo sido edificados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Ouça-nos essa manhã, em nome de Jesus Cristo é o que te pedimos. Amém, Senhor. Esse é um texto bem conhecido da maioria de nós. Existem pelo menos 2 episódios quando Jesus tem que lidar com a tempestade, e esse é um deles. O outro episódio, quando surge uma tempestade, é aquele episódio de Mateus capítulo 14, quando Pedro caminha sobre as águas. A gente vai fazer um certo tipo de paralelo aqui. Por quê? No versículo 35, Jesus ele convida os discípulos para irem para o outro lado, provavelmente do Mar da Galileia. O que estava acontecendo? No capítulo 4, Jesus está dando uma série de ensinamentos para o povo, para a multidão. Os versículos imediatamente acima, o versículo 33 e 34, vão dizer para a gente que Jesus falava à multidão por parábolas, mas aos discípulos ele falava de uma forma mais clara, mais aberta. E aí chega no versículo 35, ele está com os discípulos e ele diz: olha, vamos sair daqui de onde estamos e vamos para o outro lado do Mar da Galileia. Os discípulos então obedecem, colocam o Senhor Jesus no barco e vão com ele para o outro lado. Qual é o ponto aqui? Um contraste que a gente pode fazer com o capítulo 14 de Mateus e o capítulo 4 de Marcos é: no capítulo 14 de Mateus, parece que Jesus precisa insistir com os discípulos para que eles obedeçam. As palavras de Mateus, capítulo 14, são exatamente assim: Então Jesus insistiu com os discípulos para que fossem para o outro lado do mar. Qual é o ponto? Em Mateus capítulo 14, Jesus insiste com os discípulos. Por quê? Em Mateus capítulo 14, Jesus ia permanecer com a multidão, ele só ia encontrar os discípulos depois. Aqui, Jesus já está dizendo, vamos, ele já está se colocando na posição de quem vai com os discípulos. Tem essa diferença. Perceba, em Mateus 14, Jesus insiste para que os discípulos obedeçam. Em Marcos 4, Jesus não insiste. Jesus apenas diz, vamos. Qual é o ponto? Existem momentos em nossas vidas que parece que Deus precisa insistir para que obedeçamos.
Parece que existem situações em que não estamos tão dispostos assim a obedecer, enquanto existem outras situações que obedecemos prontamente. Parece que obedecer a alguns mandamentos é muito mais fácil do que obedecer a outros. Em Mateus 14, não fazia sentido para os discípulos deixarem Jesus com a multidão e atravessarem sozinhos o mar. Eles queriam estar ali, eles queriam prestar, seja lá qualquer fosse o tipo de assistência, eles queriam de alguma forma ajudar, mas Jesus estava dizendo: não, vocês vão, eu vou depois. Aqui eles obedecem prontamente. Nós estamos muito mais dispostos a obedecer quando as coisas fazem sentido para a gente. Quando as coisas não fazem muito sentido, a obediência se torna um pouco mais difícil. Mas é exatamente aí que a obediência é comprovada. A obediência verdadeira, ela é comprovada fielmente quando eu obedeço, ainda que não faça sentido. Quando olhamos para a história do povo de Deus, nós vemos um episódio muito interessante. Deus diz para Gideão: Gideão, você está com muita gente aí para ir na guerra. Os inimigos eram muito superiores numericamente. E Deus fala assim: Gideão, tem muita gente aí para ir para a guerra. E vocês sabem que Deus separa apenas 300 para irem com Gideão. Fazia sentido essa ordem? Você ir para uma guerra com um número menor, sendo que você tem um exército maior? Não faz sentido. Você olha, por exemplo, o povo de Israel ao redor de Jericó. Faz sentido que Deus mande o povo ficar marchando ao redor da cidade de Jericó? Não faz sentido. Mas é exatamente assim que a nossa obediência é comprovada. A obediência verdadeira, ela é a obediência até mesmo quando não faz sentido. Talvez na sua vida você esteja vivendo um período onde existam algumas coisas que você precisa obedecer a Deus, mas não está fazendo sentido. Você olha para a sua vida, você olha para a sua situação e pensa: eu sei que Deus está me direcionando para cá, eu sei que Deus está me guiando para cá, mas não faz sentido algum. E aí? O que fazer? É aí que a obediência é comprovada. Os discípulos aqui estão obedecendo, mas em Mateus capítulo 14, Jesus precisa insistir. Aqui eles estão obedecendo e o texto diz que eles entram no barco com Jesus, outros barcos também o acompanhavam. Grava isso. Versículo 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Os discípulos estão obedecendo, eles estão seguindo a instrução de Jesus e o que acontece? Uma tempestade se levanta. Eu sei que vocês sabem, mas eu preciso falar. Ainda que você obedeça, é possível que hajam tempestades se levantando. A obediência não nos livra das tribulações, a obediência a Deus não nos livra dos problemas que surgirão no meio do caminho, mas é muito melhor você sofrer obedecendo do que sofrer não obedecendo. A gente pode olhar para a vida de algumas pessoas que se lamentam profundamente por terem desobedecido a Deus, e então vem o sofrimento, vem a tribulação, e aí o que acontece com ela? Um enorme peso na consciência vem. Você está sofrendo porque você não obedeceu. Olha a diferença. Você está caminhando, Deus te direciona para um caminho, você segue esse caminho e então o sofrimento vem. Como fica o teu coração? Estou na mão de Deus. Estou fazendo a vontade de Deus, estou cumprindo os propósitos de Deus, e eu sei que essa tribulação, eu sei que esse tormento que está vindo agora, é tudo um propósito de Deus, porque Deus tem as suas próprias maneiras de nos ensinar. No capítulo 4, ele está ensinando, falando. Com a multidão, ele ensina por parábolas. Com os discípulos, ele ensina de uma forma um pouco mais clara. E aqui, ele está ensinando também por meio da experiência. Existem diversas formas como nós podemos aprender algo da parte de Deus. Mas é muito melhor aprender sentado do que no barco, no meio da tempestade. É muito melhor aprender de Deus uma lição apenas ouvindo
do que deixar as coisas passarem, avançarem e você ter de aprender por meio da dor e do sofrimento. É claro que existem momentos que você vai ouvir, você vai entender, você vai crer naquilo, mas ainda assim, Deus, para aperfeiçoar ainda mais o conhecimento que Ele quer que você tenha, vai te colocar na tribulação, vai te colocar na provação. Mas se existe uma fagulha de esperança de não ser necessário passar pela tribulação, apenas aprendendo aquilo que é pregado, aquilo que é ensinado, que nos esforcemos por isso. Os discípulos estão aqui obedecendo, mas ainda assim estão passando por essa forte tempestade. E não apenas isso, a tempestade está acontecendo e o versículo 38 traz uma informação mais estranha ainda. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Não faz sentido. Eles estão obedecendo, a tempestade se levanta em meio à obediência, e quando eles olham para o Salvador, quando eles olham para o Cristo, para o Messias, o que acontece? Ele está dormindo. Essa é a experiência de muitos cristãos, que se colocam no caminho do Evangelho, que começam a caminhar, o sofrimento e a tribulação vêm, e quando eles vão clamar por auxílio, o que acontece? Jesus está dormindo, não tem resposta. A pessoa ora e nada. Mas a tempestade não para. A tribulação continua vindo. Esses dias eu conversei com uma pessoa que está passando por um problema seríssimo. É um problema realmente grave. E eu disse a ela o seguinte: o seu problema, somente o Senhor pode resolver. Você não pode fazer nada. Não adianta você tentar, você não pode resolver o problema. Eu frisei isso para ela e disse: é só o Senhor. Você precisa voltar a buscar a Deus. Você precisa se colocar de novo na posição, você precisa novamente voltar a caminhar com Deus, voltar a orar, voltar a buscar a Deus, clamando, porque é só Ele que pode resolver. Mas saiba, eu fiz o alerta. Quando você voltar, e você começar a caminhar, e você voltar a orar, e voltar a ler a Bíblia, e se dedicar, saiba que a tempestade não vai passar imediatamente. Talvez ela até piore, mas você precisa perseverar, porque você está em guerra. É isso que acontece. Existem momentos onde estamos num barco, a tempestade se levanta, começamos a clamar, e parece que as coisas só pioram. Só piora, vai cada vez mais piorando. Isso é sinal que eu devo desistir? Não, é sinal que eu devo insistir cada vez mais. Os discípulos estão na tempestade, estão olhando para Jesus que está dormindo, o que eles pensam? Pronto, vamos morrer. Aquele que podia fazer alguma coisa por nós está dormindo, então estou lascado. Então eles acordam Jesus com essa pergunta constrangedora. Eles dizem: mestre, não te importa que morramos? É uma pergunta que revela muitas coisas. Primeiro, essa pergunta revela que a tempestade que estava se levantando não era uma marolinha, não era algo que eles estavam acostumados. E lembre-se, eram marinheiros experientes, homens que estavam acostumados com o mar, pescadores. A tempestade, então, não era algo tão bobinho assim, era de fato algo que mostrava para eles: vocês vão morrer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que parece que eles não conheciam completamente aquele que estava no barco com eles. Eles não conseguiam entender completamente quem de fato era aquele que estava dormindo ali. Por quê? A pergunta deles é: ô mestre, tu vai deixar a gente morrer? Tu não se importa com a gente? Tu não nos ama? Essa é uma pergunta que nós estamos sempre dispostos a fazer quando olhamos para as circunstâncias adversas em nossas vidas. Essa é uma pergunta que, se não policiarmos os nossos corações, nós podemos acabar fazendo todos os dias. Senhor, não se importa com a minha situação? Você não está vendo que eu estou sofrendo? Você não está vendo como eu estou em angústia? Como o Vinícius disse na aula do John Bunyan, que ficava resmungando e sempre reclamando de tudo. Quando nós não temos uma visão completa daquele que é por nós e daquele que nos redime, a nossa visão dele acaba moldando a forma como nós lidamos com as tribulações.
Se eu não sei exatamente quem é o meu Deus, quando eu passo por uma tribulação, a tendência é que eu murmure, que eu apenas fique reclamando e resmungando. Se eu não sei que o meu Deus cuida de mim e zela por mim, a tendência é que no meio da provação, eu não o ame e faça perguntas como essa: não te importa que morramos? O texto continua, o versículo 39 vai dizer que Jesus se levanta e ele diz ao mar: aquiete-se e acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Ainda assim, apesar de os discípulos não terem a fé que deveriam ter, apesar deles se dirigirem à pessoa certa, a Jesus, porém da maneira errada, Jesus se coloca de pé, acalma a tempestade, acalma o mar. Então se faz uma completa bonança. Olha a sequência, versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa é uma pergunta constrangedora. Perceba, eles fazem uma pergunta constrangedora para Jesus: Senhor, tu não nos ama, vai deixar a gente morrer? Jesus devolve uma pergunta constrangedora, que eles deviam olhar para si mesmos e pensar: a gente não tem fé o suficiente ainda. Apesar deles terem visto tudo o que Jesus já tinha feito até esse momento, curas, ensino, aqui Jesus já tinha multiplicado, já tinha transformado a água em vinho, outros milagres já haviam acontecido, e os discípulos estão olhando e perguntando: tu não se importa com a gente? Eles ainda não compreendiam plenamente quem estava no barco com eles. O versículo 41 confirma isso quando diz para a gente: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Perceba, eles não compreendiam plenamente quem estava no barco com eles. Eles ainda não tinham um entendimento pleno de que quem estava ali era o próprio Deus. É por isso que eles não têm fé. É por isso que eles acordam Jesus desesperados, falando: você não nos ama? Sempre que você tiver uma visão incompleta ou uma visão incorreta de quem é Jesus, a sua visão acerca das coisas no mundo e que acontecem a você será uma visão completamente equivocada. Essa pergunta que eles fizeram jamais poderia ser feita a Jesus Cristo. Não te importa que morramos? Parece que nós podemos ouvir anos depois, lá da cruz, Jesus respondendo essa pergunta: olha como eu me importo. Olha como eu me importo, não apenas que vocês não morram aqui nesse momento, mas olha como eu me importo que vocês não morram a morte eterna. Será que em nossos corações, meus irmãos, nós temos feito esse tipo de pergunta para Jesus? Será que temos colocado o amor de Deus à prova por causa daquilo que temos passado e enfrentado? Eu não sei qual é a tribulação e o tormento que você está passando. É possível que você esteja passando por algumas tribulações externas, coisas de fora, família, amigos, trabalho, casamento, coisas que vêm de fora, temores externos, tribulações externas acontecendo. Mas é possível também que você esteja passando por tribulações internas, dentro da alma, dentro do coração. É possível que você, como o salmista, esteja se perguntando: por que você está assim tão triste, minha alma? Por que está tão abatida dentro de mim? São momentos em que a tempestade acontece dentro do coração. Mas nessa manhã, eu quero dizer a você que o mesmo Deus que acalmou a tempestade do mar fora dos discípulos, pode também acalmar a tempestade que está dentro do teu coração. A mesma calmaria que se fez no mar, pode se fazer dentro do teu coração. Basta apenas uma palavra do Senhor. Os discípulos estavam apavorados, mas há um detalhe no texto, que às vezes a gente lê e pode passar despercebido. O versículo 36 diz para a gente que Jesus vai no barco com os discípulos, mas Marcos faz questão de dizer que haviam outros barcos também acompanhando. Ou seja, não apenas o barco dos discípulos e Jesus estava na tempestade, outros barcos também estavam.
E agora, imagina a seguinte cena: os outros estão olhando o barco de Jesus e dos discípulos. Imagine que eu estou num barco diferente, e eu estou olhando para o barco de Jesus e dos discípulos, e aí, de repente, eu olho Pedro botando a mão na cabeça, João desesperado, correndo de um lado para o outro, todo mundo aflito, todo mundo atribulado, desesperados. Eu falo, peraí, mas Jesus não está no barco com eles? O Jesus que ensina, o Jesus que cura, o Jesus que faz milagres incríveis, não está no barco com eles, e eles estão assim, desesperados. Meu Deus, estou lascado, estou seguindo a pessoa errada. Porque se aqueles que estão mais perto dele estão dessa forma, que dirá eu que estou longe? Se o mestre está no barco deles e eles estão desesperados, vou morrer. Será que não seria esse o tipo de pensamento dos outros? É possível. E é exatamente isso que acontece em nossas vidas. Existem momentos em que passamos por tribulações, e tem pessoas que estão em outros barcos apenas assistindo. Como ele lida com a tribulação? Como ele lida com o sofrimento? Será que é agora que ele vai blasfemar? É agora que ele vai abandonar o Evangelho? Será que agora que a tempestade está se levantando mais na vida dele e o problema está surgindo cada vez maior, é agora que ele abandona Deus? Lembre-se, a sua vida é uma vida que deve testemunhar acerca da graça, da bondade e do cuidado de Deus. Existem outras pessoas que estão assistindo, e cabe a você dar um bom testemunho no seu procedimento, até mesmo no meio do sofrimento. O bom testemunho que você dá pode ser a porta de entrada para alguém que vai olhar e vai ver, nossa, o fulano está passando por um momento que eu jamais aguentaria passar nessa vida, mas ele está enfrentando isso de uma forma, e talvez alguém venha até te perguntar, como você está conseguindo lidar com isso? Como você está conseguindo enfrentar esse problema? Como está o teu coração? Então você tem uma grande oportunidade de testemunhar acerca de quem é o teu Deus. Você pode olhar e dizer, o meu Senhor está me sustentando, o meu Senhor está me dando a graça que eu preciso para resistir e suportar toda essa aflição. É um bom testemunho para se dar. A glória fica toda para Ele. Pelas minhas forças, não conseguiria, mas por causa dele, eu consigo. Os discípulos estão no mar, estão aflitos, sobrecarregados, eles estão desesperados, mas há um detalhe interessante, Jesus está no barco, e ainda que eles não tenham uma fé suficiente, ainda que o testemunho deles, ao olhar dos outros, não seja um bom testemunho, ainda assim, Jesus está no barco e se levanta em favor deles. Jesus não os rejeita porque a fé deles não é perfeita. Jesus podia olhar, vocês ainda não têm fé? Não, vou voltar a dormir, quando vocês tiverem fé, aí a gente conversa. Vocês ainda não estão perfeitos na caminhada? Não, quando vocês estiverem perfeitos, eu volto e acalmo a tempestade, mas agora não, vamos continuar mais um pouquinho aqui, porque vocês não aprenderam a lição ainda. Não, a graça da parte de Deus, a graça da parte de Jesus em simplesmente se levantar e acabar com aquilo que causava medo neles. Talvez a sua fé esteja fraca, talvez de fato falte confiança em você, talvez de fato você não esteja vivendo o melhor momento da sua vida na caminhada, talvez esse não seja o momento que você está mais forte na fé, mas saiba que há um Cristo que se compadece das nossas necessidades. Eu queria finalizar dizendo que o fato de Jesus estar dormindo no barco é um motivo que nós devemos nos apegar, é um motivo que nós devemos confiar ainda mais nele. Por quê? Jesus dormir no barco significa que ele era plenamente humano. E se temos um Jesus que é plenamente humano, o autor de Hebreus vai dizer para a gente que esse Cristo que era plenamente humano, ele também é o nosso supremo sumo sacerdote. E ele vai dizer que esse homem, esse Deus homem, passou por todo tipo de aflição, por todo tipo de tentação, enfrentou os problemas que nós lidamos.
E aí vem a mensagem consoladora: esse Deus homem sabe o que é sofrer, e por isso ele se compadece das nossas necessidades. Jesus dormindo é um sinal. O Deus homem encarnado dormiu, e ele pode se compadecer de você, porque ele sofreu como você, porque ele foi tentado como você, e ele sabe do que somos formados. Ele sabe que somos pó, que somos barro. Tenha esperança em Jesus Cristo. Ainda que a tempestade se levante, ainda que você esteja caminhando em obediência e as tribulações venham, que o seu coração seja fortalecido no Cristo, que é o Deus homem, capaz de se compadecer das suas necessidades, ainda que você não tenha fé suficiente. Essa é uma mensagem que talvez choque os moralistas, os perfeccionistas, que pensam que se eu estou em desobediência, então eu preciso primeiro me consertar para depois buscar o favor de Deus. Não. A primeira coisa a se fazer é: busque o favor de Deus e clame a Ele por graça, para que você possa se consertar. Mais à frente, um outro episódio da tempestade, uma outra tempestade, depois que Jesus acalma a tempestade, os discípulos vão olhar e vão dizer: verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Parece que eles vão evoluir. A caminhada cristã é assim também. Aos poucos você vai evoluir. Talvez na primeira tempestade que você enfrente, você não vai entender muito bem, mas você precisa continuar caminhando. Você precisa continuar viajando com Jesus no barco. E então vai chegar um momento em que você vai simplesmente descansar na providência dele. Os discípulos não tinham uma fé perfeita, mas ainda assim, eles sabiam que eles podiam acordar Jesus a qualquer momento. Jesus está dormindo aparentemente para você? Clame, porque Ele vai despertar. Ainda que Ele de fato não esteja dormindo, mas Ele vai se levantar, Ele agirá no favor daqueles que foram escolhidos por Ele. Porque, como Paulo diz, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, obrigado por essa manhã. Ó Deus, que essa simples reflexão, Pai, possa nos fortalecer. Se há algum irmão meu, ó Deus, que está passando por um momento de tribulação, seja uma tribulação interna ou externa, ó Pai, o meu pedido nessa manhã, Senhor, é que o Senhor possa acalmar, ó Deus, a tempestade. O meu pedido é que Tu possa agir com providência na vida desse irmão, dessa irmã, que a fé seja fortalecida, que a confiança em Ti, ó Deus, seja cada vez mais elevada, que essa pessoa possa ter a plena consciência de que o Senhor se importa com a gente, ainda que aparentemente pareça que não. Não deixe o nosso coração nos enganar, não deixe outras vozes dizerem para nós, ó Deus, que Tu não nos ama. Que nós possamos sempre confiar naquilo que a Tua palavra diz, ó Deus, no amor que o Senhor tem por nós. É um amor tão grande, Senhor, que Tu fez coisas extraordinárias, simplesmente para nos salvar, ó Pai. Senhor, se há algum irmão aqui que não está enfrentando momentos assim, que a vida está aparentemente tranquila, Senhor, que essa mensagem seja guardada no coração e que ela seja relembrada quando a tribulação vier, e que essa pessoa possa lembrar que Tu se importa conosco e que Tu cuida de cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, continue nos mantendo firmes a Ti, ó Deus, fiéis a Ti, mesmo em meio à adversidade. Essa é a minha oração que eu faço a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.